Jorge Messias, porta-voz do governo Lula, foi a Lisboa defender a bandeira da justiça social por meio da taxação. A imposição da política rico versus pobre segue a todo vapor. Eu acredito na esperança de uma virada de chave numa construção de normalidade institucional. E por que eu acredito isso? Porque, nesse momento, o Brasil ele está se preparando, do ponto de vista institucional, para corrigir distorções históricas. Nós temos que encarar com clareza, com transparência, com honestidade intelectual, o grande desafio que nós temos de promoção de uma justiça fiscal, para fomentarmos uma justiça social. A base tributária não é um elemento que possa dividir a sociedade. Nós temos que encontrar, ministro Gilmar, pontos de consenso para unir a sociedade. Doutora Kátia, está aí o Gilmar Palusa acontecendo, vários figurões da política brasileira, Jorge Messias falando em justiça social e o Ciro Nogueira falando para sentar à mesa. E o Messias ele fala de virada de chave, mas está mais para virada de mesa, né, Kátia? Não, curioso, o Jorge Messias referindo-se fora dos autos ao ministro Gilmar Mendes, que agora vai julgar, pelo menos julgar entre aspas, né, bem entre aspas, a sua própria ação em relação ao decreto de Lula sobre o IOF, Jorge Messias falando em justiça fiscal. Ora, que essas pessoas acham que engano? Justiça fiscal no mundo democrático é a contenção do poder de tributar. O poder de tributar, ao longo da história humana, é um dos poderes mais perigosos que possam ser exercidos, porque é a capacidade de um ser autoritário de espoliar indivíduos que estão sujeitos ao seu poder. Então, em qualquer regime democrático, esse poder tem que ser muito contido. Mas no Brasil, não. No Brasil, figuras como Lula, Messias, Haddad, só pensam mesmo em espoliar, verdadeiramente espoliar o bolso de quem trabalha, gera renda e produz. E aí a gente vê figuras como Ciro Nogueira, por exemplo, falando em pacificação, falando que tem muito medo. Medo de quê, senhor Ciro Nogueira? Medo eu tenho do que já está acontecendo, que é praticamente a aniquilação do Estado de Direito, onde a justiça se tornou um simulacro de legalidade, onde nós temos uma Suprema Corte que avoca todos os poderes da República para si, que avoca todas as competências de todos os juízes da República para si. Então, medo de quê? Temos que dialogar. Dialogar em que sentido, senhor Ciro Nogueira? Quer dizer, e vemos, para culminar, vemos o senhor Hugo Mota, presidente da Câmara, aquele que se elegeu, dizendo que daria andamento à pauta da anistia, ao PL da anistia, com esse discurso bem ensaboadinho, falando, e não dizendo nada, nesse evento que é mais um passeio organizado por brazucas para brazucas em português, para falar sobre os nossos problemas lá no exterior, longe dos holofotes da grande mídia brasileira, e sabe lá Deus bancado a que custo. Quem está sustentando essa farra da Gilmar Palusa? Transparência zero. Jorge Serrão, seu comentário sobre os destaques que a gente colocou as falas do Hugo Mota, como a doutora bem falou, né? Falou bonito ali, mas sempre no meio, nunca arriscando muito a palavra, né? Acompanhe integralmente o voto da relatora. Esse papo de justiça fiscal é uma brincadeira de mau gosto com a gente. Justiça fiscal, ela passa exatamente por você reduzir a quantidade de impostos, que no Brasil é abusiva. Aqui tem imposto demais. Brasil é uma impostura ambulante. E para você conseguir reduzir a quantidade de impostos, você tem que diminuir o tamanho do Estado. Você também tem que controlar e diminuir o desperdício e reduzir ao máximo a corrupção. E não é isso que a gente vê o sistema petista de desgovernar fazer. Eles fazem exatamente o contrário. Incham o Estado, praticam corrupção, que isso está na lata, foi muito já denunciado, a gente cansa de ver isso acontecer, e a incompetência de gestão só aumenta o tamanho e os gastos do Estado, exigindo o quê?
mais imposto. E aí vem o papo furado. A justiça social é com mais imposto para um suposto rico pagar. Não, quem paga imposto no Brasil é o pobre cada vez mais. Quanto mais imposto se cria, mais a sociedade como um todo é totalmente penalizada. Então, essa visão é completamente equivocada, tal qual a do ministro Tachad, que veio falar que essa questão do imposto é uma questão jurídica. Não, ministro, não! Aumentar imposto é uma questão econômica, é uma questão de bom senso reduzir a quantidade de impostos, só que vocês do PT são impostores e não conseguem nunca abaixar e diminuir a quantidade de imposto, porque vocês vivem da máquina estatal. O Brasil, de novo, não é para amadores, é para mamadores.